Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 24/8 de 2024. Como vocês podem notar, eu estou com um pouco sem voz, então vou falar um pouco mais pausado do que o costume. Estamos iniciando aqui a 14h30 da cidade de Curitiba, mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site você encontra o link para a nossa playlist do estudo da Revista Espírita no YouTube, onde você pode conferir e acompanhar os estudos anteriores. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita, então já estão disponíveis lá em nosso canal do YouTube os anos de 1858, 59 e 60. No nosso site você também encontra link para outros estudos da casa, como por exemplo o estudo sistemático do Livro dos Espíritos, e também vai encontrar um link permanente que dá acesso ao estudo ao vivo da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa. Então, se você está assistindo esse estudo de hoje de forma gravada pelo YouTube, saiba que você pode participar conosco ao vivo e nos ajudar a estudar esta grande obra. Este estudo ele vai ao ar ao vivo todos os sábados às 14h30. Então nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita. Chegamos no estudo de número 62. Então vejam que já estamos há mais de um ano estudando o ano de 1861 da Revista Espírita. Então nós iniciamos na semana passada o mês de setembro da Revista Espírita, cujo tema era o estilo e o homem. E era uma polêmica entre vários espíritos. Então, era uma discussão entre vários espíritos psicografados ali pelos médiuns da reunião sobre esse tema, o estilo e o homem. Kardec ele iniciou esse estudo fazendo uma introdução, que eu vou ler para vocês, e eu vou fazer o resumo da primeira comunicação, que foi de Lamennais. De Lamennais. Então, vou iniciar aqui com como que foi a introdução que Kardec fez para esse estudo. Um estudo bem interessante. Então, Kardec diz que na sessão da Sociedade, no dia 19 de julho de 1861, o espírito de Lamennais deu espontaneamente a dissertação que se segue sobre o aforismo de Buffon. O aforismo quer dizer, né, a resolução em poucas palavras de um ensinamento, de um conhecimento mais profundo. Então, esse ensinamento de Buffon, o título era O Estilo é o Homem, por intermédio do médium Senhor Didier. Julgando-se atacado, ou seja, o espírito de Buffon, ele se julgou atacado pela comunicação do espírito de Lamennais, que fez uma explicação sobre esse tema de Buffon. Ele replicou alguns dias mais tarde, servindo-se do Sr. Dumbel. Depois, sucessivamente, um outro espírito, o Visconde de Launay, pseudônimo da senhora Delphine de Girardin, o outro espírito, Bernardin de Saint-Pierre, que é o Jacques Henri Bernardin de Saint-Pierre, que viveu entre 1737 e 1814, e foi um escritor e botânico francês, e outros espíritos ainda entraram na discussão. E esta polêmica, tão curiosa quanto instrutiva, e reproduzimos integralmente, notar-se-á que não foi provocada. Ou seja, toda essa polêmica, toda essa discussão entre os espíritos, ela não foi uma evocação, foi espontânea ali a partir dos espíritos. Então ela não foi provocada, nem premeditada, e que cada espírito veio espontaneamente nela tomar parte. Lamennais abriu a discussão e os outros seguiram.
Então, como a gente já leu a discussão, o texto de Lamennais na semana passada, eu vou fazer aqui só um resumo do que ele falou. Então, a dissertação de Lamennais, ela explora o fenômeno dos contrastes no ser humano, especialmente em pessoas de natureza elevada. Ele observa que muitas vezes a grandiosidade das obras de certos autores não reflete a sua verdadeira natureza ou crenças pessoais. Lamennais discorda da ideia de Buffon de que o estilo é o homem e sugere que o homem, devido à sua natureza mutável, pode produzir obras que contradizem suas convicções e caráter. Ele também menciona que essa desconexão entre o autor e a sua obra pode ser atribuída à influência de algo divino ou espiritual, que ilumina a mente dos artistas e escritores, mesmo que eles não reconheçam essa origem. Então, Lamennais, ele vem meio que desconstruir essa ideia de Buffon, porque Buffon ele dizia que a partir da obra, a partir do texto que a pessoa escrevia, ela mostrava a sua essência. E Lamennais vem discordar disso, dizendo que às vezes a obra é muito bonita, mas a pessoa não é o reflexo daquela obra, né? E muitas vezes a obra, por ser bonita ou ser instrutiva, e a pessoa não, ela é intuída aí por uma espiritualidade superior, como ele diz aqui na parte né, que vem de algo divino e espiritual. Aí a pessoa ela não tem às vezes essa essa essência e ela faz uma obra bonita, né? E ela nem se nota, né, que o que ilumina a mente é algo divino. Ou seja, esse autor, ele nem reconhece que aquilo que ele está escrevendo, às vezes, é dessa origem. Então, agora, a partir dessa crítica de Lamennais, o Buffon, ele vai fazer aí a sua réplica contra o texto de Lamennais. Pode continuar para nós, Pereira? Posso sim. Então, boa tarde a todos. Então, vamos aí agora a réplica, né, de Buffon. O médium é o senhor Dumbbell. Então, começa assim. Disseram que fui um gentil homem das letras e que meu estilo, muito apuradinho, cheirava a pó de arroz e a tabaco da Espanha. Não é a consagração mais certa dessa verdade? O estilo é o homem? Embora tenha exagerado um pouco, representando-me com a espada ao lado e a pena à mão, confesso que gostava das belas coisas, das roupas adornadas com lantejoulas, das rendas e dos casacos vistosos. Em suma, de tudo quanto fosse elegante e delicado. É, pois, muito natural que sempre me vestisse com elegância, razão porque meu estilo traz o sinete do bom tom, esse perfume da boa companhia que se encontram igualmente em nossa grande Servigné. Que quereis? Sempre preferi os saraus e os pequenos salões das damas elegantes, aos cabarés e às assembleias tumultuosas da baixa categoria. Permitir-me-eis, pois, apesar da opinião emitida por vosso contemporâneo Lamennais, manter meu judicioso aforismo, apoiando com alguns exemplos tomados entre vossos autores e filósofos modernos. Uma das desgraças de vosso tempo é que muitos fizeram da pena uma profissão. Mas deixamos esses artistas da pena, que semelhantes aos artistas das palavras, escrevem indiferente pró ou contra tal ideia, conforme são pagos. E, gritando o segundo tempo, viva o rei,
Viva a Liga, né? Isso aí é uma alusão, né? Alusão ao movimento político-religioso que se opõe a Henrique III, o Alóis, e prosseguiu contra o sucessor, o ex-cunhado Henrique IV, Bourbon, no período mais exacerbado das chamadas guerras da religião, na França entre 1502 e 1598. Continua então, como for. Deixemos-los. Esses não são, para mim, autores sérios. Vejamos, abate. Não vos ofendais, se tomo a vós mesmos como exemplo. Vossa vida, bem ou mal fundamentada, não se reflete sempre em vossas obras? É da diferença em matéria de religião as palavras de um crente, que contraste, como dizeis. Talvez vosso tom doutoral é tão categórico, tão absoluto, numa como noutra dessas obras. Talvez de concordar que sois bilioso, padre, e distilais vossa bile em amargos lamentos. Em todas as belas páginas que deixastes, em sobrecasaca, abotoada como em Santana, ficastes desclassificado, meu pobre Lamané. Ora, vamos, não vos zangueis, mas convide comigo, que o estilo é o homem. Se eu passo de Lamanés a Scribe, Agostinho Eugênio Scribe, né, 1791 a 1831. É um dramaturgo liberatista francês. Compôs cerca de 500 peças, entre comédias, vaudevilles, dramas, ópera. Publicou alguns romances, mas que não obtiveram tanto sucesso quanto suas obras dramáticas durante os anos. Foi a figura dominante da vida teatral de Paris. Então, lá, se eu passo na Mené, escreve, o homem feliz se reflete nas tranquilas e pacíficas comédias de costume. Ele é alegre, feliz, sensível. Semeia a sensibilidade, a alegria e a felicidade em suas obras. Nele jamais o drama, jamais o sangue, apenas alguns duelos sem perigo para punir o traidor e o culpado. Bem, Pereira, só para a gente contextualizar aqui então, né? Então Lamennais tinha feito aquela crítica e aí Buffon vem fazer a réplica dele, né? E é interessante que o Buffon, então o Lamennais, ele foi um sacerdote da época, né? E aí Buffon vem trazer até um fato interessante aqui, porque ele critica e diz que Lamennais, em algumas de suas obras, ele destila ali sua bile, sua raiva e tudo mais, né? E aí, fazendo uma crítica, né, de que seu estilo é o homem, então Lamennais era uma pessoa, às vezes, amargurada, uma pessoa raivosa, né? Então, eu não conheço bem a história de Lamennais, mas é interessante essa crítica, que certo de um espírito que viveu com ele durante na mesma época, de ter conhecimento dessas obras aí e trazer essas informações, né? O interessante de tudo, de a gente analisar isso aí, por isso que é importante ouvir sempre a opinião de outro, né? Os dois lados das questões, porque ele vai trazendo aqui uma reflexão também, que no primeiro momento nós vamos concordando totalmente com o Lamennais, né? Assim, olha, o Lamennais tem razão, que não é aí, que não é bem assim, né? Que pode ter colocar ideias que não é dele e tal, e vem colocando que até mesmo a ideia não sendo dele, pode ser uma ideia boa, né, que ele colocou naquele resumo lá. E aqui ele já vem colocando, contextuando já aqui, que ele já coloca da maneira assim, que é isso sim, que o estilo é o homem, né, que é o estilo, né, só que se as pessoas escrevem aquilo que ela não sente e não coloca lá, são as pessoas que são
que não são verdadeiras, né? Que ele fala que pode acontecer isso, né? Então a gente vai contextualizando isso e a importância de ter esse debate, porque senão a gente já crava logo uma ideia, né? E hoje em dia acontece muito isso, porque um escreve sem entender o raciocínio, você já aceita aquela ideia porque ela tem lógica. Mas até onde vai aquela lógica, né? Ele vai contextualizar aí que já faz a gente ficar pensando assim também. Poxa, certo ponto ele tem razão, né? Pode acontecer essas duas coisas, né? E aqui ele vem, né, com uma boa réplica dos estudiosos da época, né, que é uma das coisas que a gente sempre comenta, que perdeu-se muitas vezes essa questão da escrita, né, a gente chama da retórica, né, que é o bom discutir. O que que o Buffon traz? Ele traz aqui, ó, vejamos, abade, né, que o Lamennais era um sacerdote, não vos ofendais se eu tomo vós mesmos como exemplo. E aí ele vai citar ali, ó, vossa vida, bem ou mal fundamentada, não se reflete sempre em vossas obras? Então ele pegou justamente, né, a obra ali de Lamennais. E ele traz uma coisa interessante, né? Que ele diz assim, ó, que nas obras de Lamennais, o que ele retira? Ele retira que ele tinha uma indiferença em matéria de religião, né? Então, talvez ali por ele ser católico, né, o Lamennais, talvez ele tivesse uma intolerância com outras religiões, que era aquilo que ele colocava em suas obras, né? E aí o Buffon vem trazendo essa questão, né? É que ele tinha um tom todo doutoral e categórico no falar e tudo mais. Então ele vem dizendo, poxa, mas não, isso que você escreve não é essencialmente o que você é? Então como que pode você discordar do que eu estou falando, né? E aí aqui ele passa, né? Então aqui ele deu um pequeno exemplo de Lamennais, e aí ele já passa para um outro espírito, já desencarnado, né? Porque foi de 1791 até naquele ano, 1861, então recentemente desencarnado, que é um espírito aí que ele já compunha comédia, dramas, ópera e tudo mais, demonstrando, né, que todo esse turbilhão de obras aí que se escrevia era justamente como era a vida dele também, né? E aí, agora que eu dei essa paradinha só para a gente poder passar para essa outra, e aí ele sai agora daquele escreve vindo, dando mais um exemplo aí, né? Que é Vede em seguida o Gene Sui. Pode continuar, David. Então, vamos lá. Vede em seguida Eugène Sui, escritor francês, 1804, 1857. Bem próximo ali de Kardec, ali, né? Já chegando em 1858, né? O autor dos Mistérios de Paris é forte como seu príncipe Rodolfo. Como ele aperta em sua luva amarela a mão calejada do operário e também como ele é o advogado das causas populares. Vedes vosso Dumas. Aqui tem uma biografia de Dumas, né, que é o Alexandre Dumas, 1802, 1870, né? Olha, esse tava vivo à época ainda. Viu? Damas de la Palesteri, seu nome de nascimento, é um dos pilares do gênero de romances de aventuras. Era neto do Marquês Antoni Alexandre Dave, de La Palieterie e de uma escrava, ou liberta, não se sabe ao certo. Mas Marie Cesset Dumas, seu pai foi o general Dumas, grande figura militar de sua época, que serviu nas guerras napoleônicas. Apesar de ter um estilo de vida extravagante e sempre gastar mais do que ganhava, Dumas provou ser um astuto divulgador de sua obra, com a alta demanda dos jornais por romances em folhetim. Em 1838, ele simplesmente reescreveu uma de suas peças para criar sua primeira série em romance intitulada Le Capitaine Paul. Então vamos lá agora sobre essa obra aí, né? Vede o vosso Dumas, né? Vagabundo,
malbaratando a vida e a inteligência, indo do Polo Sul ao Polo Norte tão facilmente quanto seus famosos mosqueteiros, fazendo-se conquistador com Garibaldi e indo da intimidade do Duque de Orleans aos pedintes napolitanos, fazendo romances com a história e pondo a história em romances. Dizendo, pelo que deu a entender, Buffon diz que os próprios romances, né, que ele criava ali para os folhetins eram um retrato da vida dele mesmo, né? É, O que ele vivia. e aí vai sempre ao título, né? O estilo é o homem, né? Aí é que tá. Vamos, tá. Vede as obras Orgulhosa de Victor Hugo. Isso é conhecido, né? Victor Marie Hugo, 1802-1885. Poeta, dramaturgo, ensaísta e artista francês. Agora, Vidas, obras de Orgulho Victor Hugo. Esse protótipo do orgulho encarnado. Eu, diz Hugo, poeta. Eu, diz Hugo em seu rochedo de Gessé. Vede. Que ele já vai passar para outro, mas bem crítico, né? Protótipo do orgulho encarnado, né? Querendo dizer que toda a obra, né, de Victor Hugo era uma obra orgulhosa, falando de si mesmo, né? Até cita um pedacinho de certo da obra aqui de Victor Hugo, que ele sempre tratava, né? Eu, né? Bem crítico, Buffon, né? Bem crítico. Vede Murger, esse poética lírico dos costumes fáceis, representando conscientemente seu papel nessa boemia que cantou. Vede Nerval, de cores estranhas, de estilo espalhatafoso e incoerente, fazendo fantasia com a sua vida, como o faz com sua pena, quando deixo e dos melhores como Soulier e Balzac. Honoré de Balzac, né, 1799-1850, escritor francês, notável por suas observações psicológicas, e é considerado como o fundador do realismo na literatura moderna. Então vamos ver lá. E Balzac, né, cujas vidas e obras seguem caminhos paralelos. Mas creio que estes exemplos serão suficientes para não mais repelir de modo tão absoluto o meu aforismo. O estilo é o homem. Não teríeis, Carabade, confundido a forma e o fundo? O estilo é o pensamento. É o pensamento? Ele pergunta, né? Mas ainda aí tudo se acomoda. Buffon. Bacana essa reflexão, né? Interessante, né? Porque, como você falou, é interessante você analisar do ponto de vista de um e escutar o outro, né? Ele trouxe ali daí várias pessoas famosas da época, alguns já desencarnados e outros ainda encarnados, demonstrando que a partir daquele exemplo que ele trouxe, as obras eram realmente o próprio estilo da pessoa, né? Vamos ver o que acontece aqui em seguida, que agora vem algumas perguntas aí para Buffon e vamos ver como que ele se sai respondendo. Então aí agora, Kardec, né, como era comum dele fazer isso, né? Ele perguntas dirigidas a Buffon a propósito de sua comunicação, né? E o Kardec quis saber mais também, né? Eu acho que até o Kardec interessou muito nessa história. Fala, poxa, né? Você vê do lado, vê o outro ali, e se você analisar bem, os dois são muito bem fundamentados, né? Isso aí é um estilo até de oratória de advogados, né? De contextualizar os dois. Por isso que ele sempre faz isso, né? Faz até a réplica, a tréplica, e vai colocando, porque é exatamente isso, porque daí você vai começar a conhecer todas as histórias, senão você fica no meio do caminho, né? Porque se um só conta o lado dele, você já vai para o lado daquele contou, e aí, vamos ver o outro lado, né? Para você tentar descobrir até onde que está a verdade e tudo isso, né? Aí o Kardec fez isso com uma coisa, fazendo perguntas agora, direto ao Buffon, né? E eu acho que também, principalmente pelo fato de que não foi uma evocação, né? A gente sabe que Kardec ele tinha todo um sistematismo, né? Porque ele foi confiado a ele a questão da
da codificação espírita. Então, com certeza, o plano espiritual ali o conduzia, né, nas evocações e na disponibilidade de textos ali, de conhecimento que ajudariam na comunicação, ali na codificação da doutrina espírita. Agora, essa comunicação, ela veio espontânea, né? Então, tipo, não era uma coisa que Kardec tinha se programado para fazer. Eles vieram e começaram a comunicar. E aí, Kardec com certeza ficou intrigado, né? Poxa, se a espiritualidade, né, se o plano espiritual está de forma espontânea apresentando essa questão dessa discussão, que nós já estamos no ano de 1861, então veja que já estudamos 58, 59, 60, estamos em setembro de 61, então são mais de 3 anos e meio de revista, e nunca tinha havido essa questão, que é de dois espíritos, né, fazendo um debate. Então, para Kardec também poderia ser uma coisa nova, e Kardec queria ver o que ele conseguiria de tirar de mais conhecimento sobre isso. Então, é interessante as perguntas que vêm, justamente por ser uma coisa nova também para Kardec, né? Então, a primeira pergunta aqui. Kardec começa assim: agradecemos a espirituosa comunicação que houvestes por bem nos dar. Contudo, há algo que nos surpreende. É que estais a par dos mínimos detalhes da nossa literatura, apreciando obras e autores com notável precisão. Então ainda vos ocupais com o que se passa na terra? Desde que conheceis tudo isso? Ledes, pois, tudo quanto se publica? Tende a bondade de dar uma explicação, que será muito útil à nossa instrução. Porque estava dando autores ali atuais, né? Na época lá dele, né? De autores que estavam vivos ainda, alguns, né? Citou alguns vivos ali, né? Então ele falou, pô, mas você está estudando ainda, né? E veja interessante se a gente ampliar essa pergunta de Kardec. A gente parte do pressuposto que Buffon já estava desencarnado, né? Deixa eu só pegar aqui a data que ele desencarnou. Ele desencarnou em 1788, então imagina, fazia quase 100 anos que ele estava desencarnado, né? E aí ele vem e começa a citar espíritos recentemente desencarnados, como a gente viu ali, 1861, 1858, inclusive espíritos que ainda estavam encarnados. Ou seja, 100 anos lá no plano espiritual, e ele ainda acompanhava as obras de pessoas encarnadas. Ou seja, não tinha nada no plano espiritual aí para você fazer, que você ainda tinha que ficar ligado aqui ao plano terrestre, né, acompanhando as obras. Então veja que a pergunta de Kardec, além de ser um indício ali para a gente ter conhecimento, ele já é uma cutucada valendo, né? Porque diz assim, poxa, você desencarnou e ainda fica ligado no plano terrestre aqui, acompanhando as obras, o porquê disso, né? Vamos ver a resposta dele aqui, então. Não precisamos de muito tempo para ler e apreciar. Num único golpe de vista, apanhamos o conjunto das obras que nos atrai a atenção. Aí é uma característica do espírito, né? Consegue fazer isso. Todos nós nos ocupamos com muito interesse do vosso caro grupinho, daqueles a quem chamais homens eminentes. Aqui eu não sei em qual sentido, se é no sentido pejorativo, de ataque, que o espírito usava esse diminutivo, né? Porque aqui ele já usou grupinho, e lá no começo da comunicação dele, até vou pegar aqui para a gente contextualizar legal, que acho que bem no comecinho aqui, ó, deixa eu só compartilhar de novo aqui, quer ver? Lá no começo da, da comunicação dele, ele já vem e já traz aqui também, ó, arrumadinho, apuradinho, né? Disseram que eu fui um gentil homem das letras e que meu estilo muito apuradinho. Então, não sei se é um estilo, talvez, de linguagem dele, que poderia ser, né? Um estilo de linguagem, ou se de repente era algum método que ele utilizava, assim, porque para nós, pelo menos aqui no Brasil, quando a gente fala que uma coisa, você tá arrumadinho, né? Não é arrumadinho, quer dizer que isso aqui tá bem feitinho, né? Não, Tem, bem feitinho. tem alguma coisa errada nisso. Não Deixa tá essa certo. questão. Então, como você falou ali, a característica do espírito, né? Essa questão de conseguir ler em poucas palavras, né? Mas
Aí o que ele diz assim, ó, todos nós nos ocupamos com muito interesse do vosso caro grupinho. Ou seja, é aquilo que a gente falou, então, esse estudo, por exemplo, nosso da Revista Espírita, nós já tivemos conhecimento a partir dos espíritos do grupo mediúnico, que são trazidos espíritos para estudar conosco. E aí o que, que o espírito Buffon diz? Vê que muito nós ocupamos, ele não fala nem que é só ele, mas outros espíritos ocupamos com muito interesse do vosso caro grupinho. Acredito eu que não seja uma questão pejorativa, mas já traz um conhecimento, quer dizer o quê? Então, além daqueles espíritos que ajudaram na codificação, muitos espíritos estavam em volta ali com interesse naquilo que estava sendo feito nas reuniões mediúnicas de Kardec. E eu acho assim muito pertinente isso, porque se estão sendo colocadas algumas coisas sérias que precisam ser divulgadas, estudadas, é natural que os espíritos que interessam por aquele assunto, até para aprender, para colocar e para ajudar, que eles participem junto, né, ali, estudando e olhando. Né? Então, daqueles a quem mais chamais, homens eminentes. Aí, realmente. Não acreditaríeis quantos acompanham, olha aí, ó, com benevolência os progressos do Espiritismo. Isso que eu estava falando, né? Então, é claro que é natural que eles acompanham ali, alguns para aprender e outros até para ajudar, né? Assim podeis pensar quanto me senti feliz por ver meu nome pronunciado por Lamené, um de vossos fiéis espíritos, e com que agilidade aproveitei a ocasião para me comunicar convosco. Com efeito, quando fui posto em causa em vossa última sessão, recebi, por assim dizer, o contragolpe do vosso pensamento, e não querendo que a verdade que eu havia proclamado em meus escritos fosse derrubada sem ser defendida, roguei a Erasto que me prestasse seu médio para responder às asserções de Lamané. Olha que interessante, Pereira, o conhecimento entre linhas deixado aqui, né? Então, o que, que o Espírito vem dizer, né? Então, o Kardec fez uma pergunta, ele ainda não respondeu a pergunta, exceto ali, o Kardec pergunta para ele por que ele estava ligado ainda nas obras atuais. Então, ele responde que ele se interessa pelo grupo de Kardec. Na questão atual da história, ali, né, contemporânea, de 1861, ele, ele só respondeu em partes ainda a pergunta de Kardec. Ele falou que se interessa pelo grupo, mas ele faz uma introdução mais profunda aqui. Porque o que ele diz? Então, quando veio Lamennais, que é um grupo, que é um espírito muito citado na revista Espírita, ou seja, um espírito respeitado por Kardec, e ele dá essa interpretação sobre esse texto de Buffon, o que Kardec ia ter, né? Ia ter um pensamento sobre um entendimento sobre essa explicação de Lamennais. E aí o que Buffon pensou? Poxa, ele vai aceitar a verdade de Lamennais como verdade, porque Lamennais é um espírito ali que está ajudando ali na codificação. E ele não querendo, né, que a verdade que ele havia proclamado em todos os seus escritos fosse, né, contradizida contradita sem um direito de resposta, o que ele vem? Ele não tinha um médium preparado para ele. Então ele rogou a Erasto. Né? Erasto é um outro espírito que sempre vem ali também do grupo mediúnico de Kardec. Erasto, para que me emprestasse o seu médium para responder. Então você veja como funciona, né, a questão da hierarquia, a questão do respeito ali no plano espiritual, né? Erasto costumava se comunicar a partir de um espírito, de um médium. Ele vai até Erasto e diz, olha, tem como você me emprestar, acho que era D'Ambel, né, que fez a comunicação de Buffon, tem como me emprestar o seu médium para eu dar uma resposta sobre aquele texto, para que Kardec, pela confiança que ele tem no Lamennais, ele não fique apenas com o pensamento sobre o que ele escreveu. Você vê que interessante esse conhecimento que ele vem dar. Mas aí outro ponto é que veio aquilo que eu estava falando anteriormente ali sobre a questão dos espíritos participarem dos estudos, né? Aí demonstra claramente que além dos espíritos que participaram da codificação, orientando ali, dando a comunicação, era permitido um grupo grande de espíritos que interessavam por o assunto acompanhar isso, né? Ele diz bem claro que ele acompanhava
o trabalho de Kardec, ali, as comunicações, tudo. Tanto é que numa dessa que ele estava acompanhando lá, que ele viu o Lamennais fazendo a crítica dele, foi isso que ele está dizendo aqui, né? Você vê como é que é as coisas. Então não era só assim, era uma coisa assim que ampliava, né, junto, eu acho que tem que ser assim mesmo, né, porque se é uma questão que vai ser colocada para os terrenos, para nós aqui do encarnado, na época que estava ali, que o Kardec trouxe, né, é natural que também isso fosse passado por um mundo espiritual, né? Então uma grande quantidade de espíritos participavam ali acompanhando, não diretamente interferindo nas comunicações, mas acompanhando o que está sendo estudado, né? Simultaneamente ali, né? E nesse que ele estava acompanhando, que ele colocou o grupinho, né, de eminentes, ele falou, pô, naquele grupinho ele viu citando ele, né? Ele falou, pá, eu vou. Aí antes ele falou, eu vou dar uma comunicação. Aí ele pegou e deu uma comunicação. Ele interessou pelo assunto, foi permitido que ele deu a comunicação lá sobre a questão do estilo ao homem, né? E aí o Lamennais veio e criticou. Ele falou, peraí, então se vai ficar assim, eu tenho que também fazer uma réplica dessa história aqui, porque senão vai ficar um negócio meio estranho, né? Olha que bacana isso, né, gente? É uma coisa assim grandiosa para a gente entender como é que funciona as coisas no mundo espiritual também, né? Simultâneo, né? A exemplo dos debates políticos que estão tendo, ele ganhou o direito de resposta, né? Até para esclarecer as coisas, o que eu estou falando para você. Isso para mim, para nós, é uma puxão de orelha para nós também, né? Se quando a gente ouvir alguma coisa, a gente vai procurar o outro lado para entender mais o que o outro quis dizer profundamente aqui. Senão eu vou aceitar o que o outro falou aqui, porque ele é meu conhecido meu, tá? Não sei o que, eu vou aceitar e não vou ouvir o outro. Pode ser que eu não concordo com o outro que esteja errado, mas eu acho que nós temos que ouvir, né? Os dois lados da história. E às vezes, pegando aí esse exemplo como você deu, e às vezes até pegando por quem está falando, né? Você vem o Leandro e fala alguma coisa, a pessoa pode até não acreditar e achar que é errado. Agora você vem um Divaldo, né? Um Haroldo, um Raul Teixeira e fala alguma coisa, às vezes a pessoa já encara aquilo como verdade sem ir pesquisar. Óbvio que esses palestrantes aí mais grandes, né, com certeza eles estudam muito e devem trazer aí na 99,9% do tempo aí as realidades. Mas às vezes, saindo do âmbito espírita, às vezes nós nos deparamos com pessoas famosas que a gente acha que detêm todo o conhecimento e ela fala alguma coisa e muitas pessoas seguem como verdade. Então, como você falou, é uma crítica já a nós, para sempre escutar um outro lado. Opa, escutei tal pessoa, jornalista famoso, falando tal coisa. Deixa eu escutar um outro lado, de repente, um outro jornalista que critica o pensamento dele, para eu poder tirar alguma coisa, né, de minha concepção, o que eu acho sobre aquilo. A filosofia é isso, né? Eu até comentei já em estudos anteriores sobre a questão assim, que eu gosto muito da provocar a discussão, no bom sentido da palavra, né? Para ver o outro lado do pensamento. Porque quando eu estou ouvindo o outro lado, eu estou analisando as possíveis fragilidades daquele pensamento. Eu mesmo gosto, eu falei isso aí já, que às vezes eu até brinquei, aquele ver com a Sônia, né, que às vezes eu provoco um questionamento, uma discussão no bom sentido, para me ouvir, porque eu sei que ela tem mais conhecimento que eu, então ela vai me contextualizar aonde que eu posso estar errando naquele pensamento. Porque a pior coisa que tem quando a pessoa coloca uma ideia e alguém começa a questionar e começa a censurar e proibir que o outro fale o lado, pronto, aí tem problema. Não cria dúvida já? Porque se ela não pode suportar os questionamentos, né? Então tem que abrir sempre para o questionamento do outro lado, né? Para ver até que ponto isso é verdade ou não. Se já proíbe, aí é uma discussão muito grande, que nós falamos aí que a questão de censura, que proíbe que o outro fala, porque não sei o quê, porque. Peraí, então é uma coisa errada nesse sentido. Né? Sempre tem que ter o outro lado das histórias, né? Não que você tenha que acertar aquele outro lado que falou aí, você vai falar, poxa, não faz nenhum sentido o que você está falando aí, porque não fundamentou em nada. Mas aqui ele se fundamentou muito bem, né? É isso que o Kardec até colocou nisso, com essa pergunta. Né? Ele vai se fundamentando que faz a gente pensar realmente sobre essas questões, né? Vamos lá. Por outro lado, deveis compreender que cada um de nós permanece fiel às suas preferências terrenas. Ele está dizendo no mundo espiritual, né? Razão porque nós outros, escritores, estamos atentos ao progresso realizados pelos autores vivos, o que eles pensam realizar na literatura. Assim como John Freud ou os Laroque, os Ramiguieri, se preocupam com a filosofia, e os Lavoisier, os Berzelius,
ou Sternard com a química. Cada um cultiva sua mania e se recorda com amor de seus trabalhos, acompanhando com um olhar inquieto o que fazem seus sucessores. Respondeu ali o Kardec, né? Altura, né? Ele É altura. E é interessante isso, né, Pereira? A gente já tem esse conhecimento, né? A gente sempre repete aqui no estudo que o espírito, quando ele desencarna, ele não dá um salto, né? Ele mantém as suas tendências, né? Então, aquilo que ele estudava, né, às vezes ele vai para o plano espiritual, ele vai se encontrar com aquelas pessoas que também faziam aquele mesmo tipo de estudo, né, para continuar ali o seu aprendizado. E aí aquelas pessoas que eles deixam na Terra, às vezes essas pessoas são até intuídas por esses espíritos que já desencarnaram anteriormente, né, para dar continuidade naquele estudo, porque lá no plano espiritual, né, assim como ele comentou ali que as obras eles conseguem ler num golpe de vista, então ele consegue, se ele quiser, em determinado tema, conseguir angariar conhecimento mais rápido. E aí aquelas pessoas simpatizantes dele, que ainda estão encarnadas e desenvolvendo, né, o seu trabalho, podem até receber algumas intuições, se for de vontade do plano espiritual, para dar agilidade naquilo que ele está desenvolvendo, né? então, até um tema que nós estudamos no livro do Espírito recentemente, sobre essas questões aí, né, que isso depende muito do grau evolutivo do espírito. Um espírito mais evoluído já, ele deixa bem claro, bem como você colocou lá no livro do Espírito. Ele talvez nem dá bola para isso. Ele já vai e prossegue o seu processo evolutivo, porque aquilo para ele, né? Agora, já os espíritos medianos, vamos dizer assim, que ainda tem muito microterra, como que ele coloca aqui, ele se preocupa com isso. Alguns se preocupam sim, e ficam ali, inclusive, preocupados com aquilo. Então, é o caso desses espíritos, quer dizer, são espíritos ainda que não são evoluídos ao nível de desencarnar e prosseguir a sua jornada, que eram pessoas que estavam no dia a dia ali, né, que eram pessoas, que nem ele falou, que viviam suas coisas como qualquer um cidadão normal, não tinha nada de evolutivo na época. Então, ele coloca, que é natural, né, fica ali se preocupando com essas questões do que ele gostava na Terra, né. E vamos ver outra pergunta de Kardec, então. Em outras palavras, apreciasses vários escritores contemporâneos, mortos ou vivos. Seríamos muito reconhecidos se nos desseis sobre algum deles uma apreciação um pouco mais desenvolvida e mais metódica. Seria muito útil para nós, para começar. Pediríamos que falasseis de Bernardin, de Saint-Pierre, principalmente de Saint-Paul et Virginie, cuja leitura haveis condenado e que, no entanto, se tornou uma das obras mais populares. Olha essa resposta aqui, ó. Não posso aqui empreender desenvolvimento crítico das obras de Bernardin de Saint-Pierre. Quanto à apreciação que fiz naquela época, posso confessá-lo hoje. Eu era como o senhor José, um tanto perfeccionista. Numa palavra, fiel ao espírito de camaradagem literária. Desbancava quanto podia um importuno e importante concorrente. Mais tarde vos darei a minha verdadeira apreciação sobre esse eminente escritor. Caso um espírito realmente crítico, como Merle ou Geoffroy, não se encarregue de o fazer. Buffon. Não posso entrar nessa apreciação, né? É interessante. A próxima parte, Pereira, ele vai entrar numa defesa de Lamennais pelo Visconde de Launay, ó. Ou seja, ele tinha um advogado ali, ó. Ele tinha um advogado que vai, em nome de Lamennais, fazer uma defesa sobre o texto ali de Buffon. Só que dessa parte mais longa, e para a gente, acho que não perder ali ó, o, a interpretação do texto, acho que não compensa a gente começar a ler ele, e aí tem que parar na metade da comunicação do espírito. Então dá para a gente fazer, acho que alguns comentários aqui da nossa hora, e aí a gente continua no próximo estudo essa parte, pode ser? Pode ser sim. Tudo bem. Para ver, né? É o que a gente estava citando ali, né? Às vezes o estilo da pessoa, ele muitas vezes
ele reflete, né, como a gente viu o estilo da pessoa, mas como disse Lamennais, às vezes também não. Nós vemos aí no grupo mediúnico, né? Por quê? Porque quando você sustenta uma falsidade, aquela falsidade ela não se mantém durante muito tempo. Então, às vezes, vem alguns espíritos sustentando uma falsidade, de que é um espírito bom e tal. E aí, na medida que você vai fazendo esse tipo de pergunta que Kardec foi fazendo, Kardec era muito perspicaz, né? Então, ele ia fazendo pergunta para o espírito, e aí via se o espírito conseguia sustentar, né, essa, essa máscara que ele opunha de ser um espírito bom, né, para ver. Por quê? Porque se na primeira obra eu julgo que a essência, o estilo do homem era aquele mesmo, eu posso incorrer num erro. Agora, se eu começo a estudar várias obras, fazer pergunta, e ele não consegue sustentar isso, então demonstra que nem sempre, né, uma obra é exatamente o estilo daquele espírito que está comunicando. Então, aí vou voltar de novo naquele meu raciocínio, né? Ele coloca lá, o Lamennais colocou uma coisa bem importante, que existe pessoas que, vamos dizer assim, mal intencionadas, tal, escreve aquilo que realmente ela não é o estilo dela. Essas obras de ficções aí, e hoje, principalmente, quando a gente percebe, assim, alguns artigos, até científicos, alguns artigos de literatura, hoje nem tanto, que não tem tanta coisa de literatura assim, mas alguns assuntos, assim, de biografias, de coisas assim, que as pessoas colocam com tanta montagem ali e tal, engrandecendo pessoas, né, principalmente no meio político. E se você olha aquilo lá, você fala, pô, se você olha assim, puxa, olha como é que o fulano escreveu, olha como escreve, né, sobre aquela determinada assunto ali de uma maneira assim que, e aí pode ser montado. Aí é aquilo que você falou. Se a pessoa montou isso e ela começa a não aceitar que nenhuma pessoa critique, né? E daí o outro lado, alguém que conhece, começa a querer falar, né? Pô, mas não é bem assim, é que isso aí não reflete aquela realidade que ele está comentando, né? Não é o estilo daquela pessoa ser assim. Hoje eles montam com tão no meio artístico, esses marqueteiros aí montam a imagem de uma pessoa, né? Que cria-se um estilo totalmente diferente que não reflete realmente a vida daquela pessoa, né? Sabemos disso, que é mais ou menos esse tema que ele está colocando, né? E como que você, vamos dizer assim, desmáscara isso, você tira isso fora? É nos questionamentos, ouvindo outras pessoas do outro lado que conhece. Entende? Então o ponto é esse mesmo, né? Puxa, se o cara começa a colocar ali e tal, escrever uma coisa assim, fala, puxa, mas será que isso reflete mesmo aquela pessoa, né? Aí uma pessoa que conheceu aquela pessoa lá fala, mas isso não faz parte dele. Isso não pode ser ele, né? Que está escrevendo isso, né? E a gente não vê isso aí, esses artistas hoje fazendo, esses autoridades, né? Candidatos aí hoje, na época de eleição, agora que eu estou falando de eleição municipal, mas quando e não estou falando só aqui no Brasil, não, do mundo, né? Eles criam uma maneira assim. E aí vem a questão da filosofia mesmo, que é o questionamento, né? Tem que ver o outro lado, né? E aí o que acontece hoje, através de recursos aí, de maneiras aí, eles querem bloquear tudo aquilo que possa ser contra aquela ideia, né? Não é isso que está ocorrendo hoje? A pessoa tem uma ideia, coloca ali, a pessoa aplaude, tudo aquilo ali. Aí é o estilo, né? O estilo é o homem. Aí fala, pô, mas aquilo não é estilo, não tá sentido, isso não faz parte. Né? Ele está sendo. Ah, mas só que não pode questionar, porque senão você. Entendeu? Aí você começa a complicar totalmente as coisas, né? E ele se protege de uma maneira para que as coisas não sejam, vamos dizer assim, que a verdade seja apresentada, né, da maneira real dela, né? A filosofia é uma coisa fantástica, eu acho que nós temos que voltar mesmo nessa parte da filosofia, né? E questionamento mesmo, tem que questionar. Pode ser que o outro que questiona, que também que está falando ali, estejam querendo também falsear aquilo, pode, mas aí vai indo, aí depois que a réplica, tréplica, e vai indo, até que a verdade vai chegar desde que ela seja exposta, né? Agora, se ela ficar escondida, não tem como, né? Não permitir nada que eu ponha que faça o contrário, aí é complicado. E são questões, né, reforçando aquilo que eu comentei anteriormente, questões de quem você está escutando, né? Então, foi interessante o espírito dizer, né, que Lamennais, um espírito
muito conceituado na revista, ele falando aquilo, Kardec poderia ter um pensamento de que era aquilo. Não sabemos como que vai ser concluído esse texto, né? Porque tem acredito, mais um estudo a gente consegue concluir ele. Então não sabemos como que Kardec vai concluir isso. Mas, pelo menos, o espírito conseguiu vir e dar a sua opinião, né, para que Kardec conseguisse ponderar, né, entre os dois conhecimentos para poder fazer uma decisão. E é assim que a gente tem que fazer, né? Escutar um lado, escutar outro lado, e não, lógico, tem algumas coisas que são verdades absolutas, né? Por exemplo, o direito da vida, né? Aí, criação do universo, né? Criado por Deus, são verdades que não tem como, né? Ah, vou escutar um cientista materialista, ele vai tratar sobre o Big Bang e tudo mais. Eu acredito que o universo surgiu de um Big Bang, de uma explosão e tudo mais. Mas e quem que criou esse aglomerado de estrelas? Se a gente for fazendo esse tipo de pergunta, chega um momento, né, que você não tem uma explicação científica para isso. Você vai ter que recorrer a uma força sobrenatural desconhecida, que alguns vão chamar de força e nós vamos chamar de Deus, né? Então você, né, tem que ponderar esses ensinamentos. Algumas coisas é verdade, outras coisas você tem que analisar. E é por isso que a revista Espírita, nesse sentido, ele traz muito dessas questões. Nesse texto, é uma questão de debate entre dois espíritos desencarnados. Mas a gente viu muitos debates já dos espíritos encarnados, que era Kardec contra outros sacerdotes, contra bispos, contra outras pessoas de conhecimento, como jornalistas, etc., né? E aí, quando a gente lia aquele texto do jornalista que tinha sido publicado no jornal, quando você lia só o texto dele, e eu não tenho um aprofundamento na doutrina espírita, eu acreditava naquilo que o jornalista tinha escrito. E aí, quando você vê a réplica de Kardec, que inclusive por decisão judicial, algumas delas ele conseguiu até na justiça, de que fosse veiculado no próprio jornal, no mesmo dia que no lugar da coluna daquele jornalista, uma réplica. E aí a pessoa que tinha lido na semana anterior uma acusação do jornalista, na semana seguinte se depara com a réplica de Kardec, a pessoa começava a ponderar. Então esse é acho que dos principais ensinamentos que esse estudo que está trazendo para nós é isso, de ter a humildade de ponderar sobre duas visões diferentes. O Kardec sempre colocou na questão da análise racional, né? Inclusive ele colocou à prova a própria filosofia espírita, que disse que um dia que a ciência provar algo contrário, nós ficaremos com a ciência. Olha o que ele diz aí, né? E tem que ser assim, né? Falar, pô, se algum dia... E nós também temos que pensar assim, se algum dia comprovar algo que faz aí eu desacreditar em Deus, como você colocou ali, eu vou. Mas, peraí, até hoje não apareceu ninguém que questionar, que, vamos dizer assim, que aproveitasse provas ou questão assim que fizesse a gente desacreditar, né, nessa obra, né? Você vê que a coragem que tem que fazer isso. Não, que é isso aqui na Bíblia, no Evangelho lá, das igrejas, colocou lá que isso aqui que é o Evangelho e acabou, que foi escrito por Deus e não tem questionamento. Kardec não fez isso nenhuma vez. Olha, você vê que não, isso aqui é a palavra de Deus, tem que acreditar e acabou, né? Porque aqui né? Não era assim que funcionava as religiões da antiguidade? Aí o Kardec disse, não, olha, se algum dia você... E todas as respostas que ele deu, que você falava, que você colocou aí agora, todos os questionamentos, ele fazia sobre essa questão irracional. E ele dizia sempre assim, se algum dia conseguir comprovar o contrário, por favor, né? Ele fazia a contrapartida e apresentava esses questionamentos desse jeito, né? Olha que grandiosidade isso, né? E é assim que tem que ser, né? Para você apurar a verdade, tem que ter um questionamento contrário. Então, mas prova, demonstre para mim de forma lógica, que vai responder algumas respostas, né? Que nós já falamos muito aqui sobre as pluralidades da existência, sobre para onde vamos e onde viemos, né? Para onde iremos. Se você tirar as pluralidades da existência, você não consegue responder muitas coisas. Nós já discutimos bastante sobre isso. E é assim que tem que ser mesmo, que não tem outro jeito, né? Ah, não, isso aqui tem que ser assim, porque eu sempre fui crítico a isso aí, inclusive com obra de autores famosos aí que você está falando aí, eu questionei algumas coisas que eu não concordava. Aí, mas que você não pode concordar que foi fulano. Mas por que eu não posso? Eu tenho dúvida, não consegui captar a ideia aqui, para mim não está racional isso. E é assim que tem que ser, né? Até a própria filosofia espírita tem que ser assim, poxa, eu não estou entendendo isso aqui.
Não consegui me fazer sentido isso, né? E aí a gente vai aprendendo, e com o tempo, muitas coisas que a gente acreditava fielmente lá passado, a gente também tem que ter humildade de dizer, puxa, eu estava interpretando errado isso, agora eu comecei a compreender melhor isso, e nesse sentido, né? Se algo, nós não somos fiel à mentira, né? À falsidade. Se eu compreendi, eu vou para o lado verdade, que eu sei que agora me esclareceu aquele fato, aquelas ideias. Muito bem. Chegamos no nosso horário? Chegamos. Poxa, olha que bacana, né? Olha aí, ó, uma reflexão bastante. Eu achei que estudo bastante refletivo mesmo, né? Para a gente refletir muito sobre isso, né? Sobre essas questões que ocorrem no dia a dia, né? Na época de Kardec já tinha isso, e hoje tem muito mais, porque hoje tem tudo uma mídia aí, não é? Hoje não tem a literatura que não tem esse alcance grande assim, mas tem outros meios aí que eles usam para fazer, vamos dizer assim, manipular o povo, né? Manipular as pessoas, e as pessoas às vezes vão por causa de que fulano na área do comércio, de todas as áreas aí, né? Tem pessoas, como é que chama aí, os de influenciador da influência, né? Influências aí, que influência aí ganha milhões e milhões, só que influenciando as pessoas, né? Porque ele tem aquele capacidade de influenciar. Tá aí, meus amigos e amigas, mais uma reflexão dessa filosofia, dessa obra tão rica, que é a filosofia espírita. Por isso, temos que sempre nos sintonizarmos nas nossos momentos de orações com Deus, para que possamos receber as intuições dos benfeitores, dos amigos espirituais, e assim colaborar com nossos discernimentos de questões polêmicas que constantemente ocorrem em nosso cotidiano. Hoje, principalmente na humanidade, existe um conflito grande sobre as questões morais. Várias linhas de pensamento tentando nos desviar do caminho. Por isso a importância de passarmos tudo pelo crivo da razão. E assim, refletindo, pedindo aos amigos, benfeitores espirituais, que possa nos ajudar para encontrarmos a verdade. E se por motivo ou outro estivermos caminhando por lados de equívocos, enganos, que possamos ter a humildade e reconhecer nossos erros, nossos enganos, e assimilar as verdades. Por isso a nossa gratidão a Deus e a todos os amigos espirituais que nos acompanham, nos ajudando na nossa evolução intelectual e moral. As duas asas que temos que desenvolver para a nossa perfeição. Temos que desenvolver o intelecto para compreendermos que aquelas verdades são racionais e lógicas. Por isso a nossa gratidão a Jesus, nosso mestre, nosso guia, que nos dá o caminho, que é o Evangelho. O Evangelho nos mostra a chave para
compreendermos as verdades divinas. Nós é que às vezes dissimulamos devido a nossos interesses do dia a dia, mudando. E ainda tem essa filosofia tão grandiosa, que é a filosofia espírita, que foi coordenada por Jesus, nosso mestre, que aí sim abre o véu do mundo espiritual. E assim possamos compreender as perguntas que sempre fazemos. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Entendermos o que é Deus. Entendermos a pluralidade das existências. Por isso a nossa gratidão, todos esses amigos da codificação. Mais uma vez, obrigado Deus, obrigado Jesus, obrigado amigos espirituais. E que possamos reunir na próxima semana para mais um estudo dessa filosofia tão rica. Que assim seja.